Olá de volta, sejam todos bem-vindos. O programa Ronda da Cidade está começando para finalizar uma semana com muitas informações. Nós falamos aqui a respeito do combate ao coronavírus, nós também estamos falando do jornalismo do norte do estado, da cidade de Linhares, do estado inteiro e interagindo com as nossas redes sociais para vários cantos do país. Fiquem conosco, porque hoje não será diferente. Deixa eu falar com a minha produção. Tudo bem, gente? Bem-vindos. Nós temos decisões importantes para a reabertura de alguns ramos do comércio, né? Hoje nós vamos falar sobre isso. Fizeram assim, fizeram ok. A cidade de Linhares vai reabrir alguns ramos do comércio a partir da próxima segunda-feira. Foi uma decisão tomada envolvendo a municipalidade. Houve uma reunião com comerciantes, com empresários do município, mas foram estabelecidos critérios que atendem às determinações de não aglomerar por causa do coronavírus. Na mesma linha, o Estado do Espírito Santo também tomou a mesma decisão. Daqui a pouco eu vou trazer o que tomou de decisão o prefeito da cidade de Linhares, numa reunião juntamente com empresários e o governador do estado, assim bem como os números que mostram o avanço do coronavírus. Muito importante dizer que o coronavírus continua avançando. O número de Linhares aumentou e de Sooretama também. É assim que começamos o programa de hoje. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. E participe conosco através das redes sociais. O telefone vai aparecer agora na sua tela. Atenção, esse sou eu, Osés Farias. Tudo bem? Bem-vindos todos. E o telefone agora aparece 99622-4547. Interaja conosco. Eu e a minha produção vamos receber o seu recadão. Tá bom, gente? Coloca aí a determinação de reabertura do comércio, não todo. Atenção, hein? Uma reunião muito importante aconteceu ontem, envolvendo o prefeito da cidade e empresários. E a decisão, alguns ramos vão poder reabrir, agora com horário estabelecido, na sua maioria de 10 às 16. Pelo menos não fica todo mundo fechado. Eu tenho aí, produção, a lista com a determinação, aliás, com a decisão. Vamos lá. Podem funcionar com horário limitado, atenção. Lojas de vendas de chocolates, lojas de conveniência, lojas de venda de materiais de construção. Havia uma grande reclamação de materiais de construção. Lojas de venda de peças automotivas, lojas de vendas de veículos automotores, borracharias, oficinas de reparação de veículos automotores e oficinas de bicicleta. Medida, portanto, que entra em vigor na próxima segunda-feira, dia 6. Aí alguém me perguntou, tá, mas e as lojas do varejo e tal? Não, essas continuam fechadas, pelo menos até o próximo dia 12. No dia 12, haverá uma nova reunião estabelecida já pelo governador do estado, e o município também se propõe a analisar período após período cada caso. Aí está a imagem dessa reunião importante, que estabelece que material de construção funciona, a loja de chocolate, o borracheiro que vai poder funcionar, a oficina que lida com bicicletas também vai funcionar. Alguns ramos, portanto. Nessa câmera aqui, o governo do estado também foi nessa mesma linha. Ele tomou a decisão de reabrir, autorizar a reabertura, por exemplo, de feiras livres, agora com critérios. Eu tenho já a live com as determinações, as novas medidas em período de coronavírus da parte do governo do estado do Espírito Santo. Coloca no ar, põe no ar. Então o decreto que eu estou assinando já também leva esse decreto à definição de protocolos, que vai ser publicado por portaria do secretário de Saúde, para que o serviço funcionando tenha protocolo muito rigoroso. E alguns setores têm protocolos específicos, como o caso dos supermercados, por exemplo, das lotéricas, que eu já assinei essa semana, e de outros, que daqui a pouquinho também falo, mas todos terão um protocolo amplo e geral, né? Indústria, serviço e comércio. Então, comércio fechado até o dia 12, excepcionalizando.
as lojas de materiais de construção, as lojas, os serviços automotivos, lojas de materiais de construção e serviços automotivos. Essas poderão abrir a partir de segunda-feira, num horário específico de 10 às 16. Também um protocolo definido que será publicado amanhã ou no final de semana, né? Então o decreto remeterá um protocolo, né, para essa atividade, que estarão autorizadas a funcionar a partir de segunda-feira, de 10 às 16. Por que de 10 às 16? Porque nós estamos tentando aliviar o sistema de transporte coletivo, né, que é importante que a gente saia daquela concentração de pessoas de 5 horas da manhã, 5h30 da manhã, até 7 horas da manhã. Então, comércio de materiais de construção, serviço automotivo de 10 às 16 horas de funcionamento. Também nós estamos autorizando, aí a partir já da hora de publicar o decreto, saindo publicado o decreto amanhã, a partir de amanhã, restaurantes poderão funcionar nas margens das rodovias estaduais, desde que não seja em área urbana, né? Vocês sabem que restaurante está autorizado a funcionar até às 16 horas, e nós liberamos nas BRs, mas também para a gente facilitar o trabalho dos motoristas, que cumprem um trabalho essencial, nós estamos liberando também para o funcionamento dos restaurantes em qualquer horário, às margens das rodovias estaduais, fora das áreas urbanas. Também estamos autorizando a funcionar a partir de segunda-feira as lojas de chocolate. Nós estamos nas vésperas da Páscoa e estabelecemos um protocolo com as lojas de chocolate, porque os supermercados já abrem, já vendem chocolates, mas tem lojas especializadas na venda de chocolates, que automaticamente estava autorizada a funcionar, mas definimos com elas, para que elas tenham segurança, para os donos da loja e para os servidores, um protocolo de funcionamento das lojas, para que a gente possa também permitir quem queira comprar um chocolate à véspera da Páscoa, né, possa comprar. Então, são medidas que nós adotamos nesta data. Se nós tivermos disciplina, estabelecemos rígidos protocolos, se as pessoas se distanciarem, né, e nós conseguimos o isolamento dos grupos de risco, nós poderemos ir autorizando o funcionamento de outras atividades e outros serviços, outras atividades econômicas, especialmente do comércio. Esse é o nosso desejo. Coloca de novo a tela do que vai funcionar a partir da próxima segunda-feira na cidade de Linhares. Lojas de venda de chocolates, eu vou repetir, hein? Lojas de conveniência, lojas de venda de materiais de construção, lojas de venda de peças automotivas, lojas de venda de veículos, automotores, né? Borracharias, oficinas de reparação de veículos automotores e de bicicleta. Medidas, portanto, que entram em vigor na próxima segunda-feira. Aí eu quero atualizar, então, vamos aproveitar que nós estamos falando dos efeitos do coronavírus, números atualizados da cidade de Linhares com relação ao combate ao coronavírus e os registros. Registros que continuam aumentando. Veja, são 167 casos notificados, agora 7 confirmados, teve um aumento de ontem para hoje, casos descartados 70, 90 casos ainda são considerados suspeitos. Aí vamos às boas notícias, então. Casos curados clinicamente, já são 3. Em isolamento, são 3 casos de internação em hospital, 1. Portanto, dando o número de 7 que eu falei lá em cima. Antes de chamar o bloco de comerciais, coloca para mim imagem de Soretama, gente. Soretama já entrou no baile, hein? Entrou no baile, porque tem coronavírus, sim, constatado em Soretama, e é necessário distanciamento social. A gente vai continuar dizendo isso aqui no programa Ronda da Cidade, que é o que as autoridades em saúde estão afirmando. Bem, Soretama tem 5 casos suspeitos, tem 2 confirmados, ontem era apenas 1, né? São 2 agora, e casos descartados são 2. Então, justifica o isolamento social e também as alternativas para comércio que agora estão sendo anunciadas em Soretama. Gente, daqui a pouco de volta, ainda hoje eu quero falar sobre a possível liberação de presos que são considerados grupos de risco por causa do coronavírus. Um advogado fala conosco a respeito dessa regra. Será que todo mundo vai ser solto?
Como é que seria isso? Fique ligado, o Ronda volta já já. E olha, as participações aqui no nosso WhatsApp, o maior barato que tem aqui no programa, sempre cada vez maior. Eu quero abraçar o Denilson Bento. O Denilson Bento está dizendo, ó, o Ronda é massa. Valeu, Denilson, obrigado. Alguém que não colocou o nome está perguntando o seguinte, então quer dizer que material de construção vai reabrir na próxima segunda-feira? Olha, em horário que está previamente determinado, viu, gente? De 10 às 16. A resposta é sim. Só que a pessoa não me colocou o nome aqui, mas eu quero agradecer a vocês, todos que participam do nosso programa. Deixa eu falar da Rede Descontão. Produção, coloca para mim, imagem, Rede Descontão. O que é que entra na promoção de hoje da Rede Descontão? Aliás, a farmácia que vende barato de verdade na subida do mercado municipal. Aumente a sua imunidade, querido. R$ 49,90 no Maxivit, a unidade. Então, vale a pena aproveitar, vai lá no centro da cidade e aproveite. Aquela história, rapidinho, para evitar aglomeração, e é isso aí. Bem, nós falamos a respeito do combate ao coronavírus. O governador do estado, nós utilizamos uma live que ele fez para falar a respeito de medidas para a reabertura do comércio. Agora, é uma forma muito estudada, não é de qualquer jeito e com horário determinado. Agora eu quero chamar mais uma vez, porque teve uma outra parte que o governador, produção, fala a respeito de mais uma morte por causa do vírus, coronavírus, aqui no estado do Espírito Santo. E ele confirmou isso também. Vamos ouvir mais uma vez o governador do estado. Põe no ar. Quero cumprimentar todos vocês, dizer que hoje não é um bom dia, assim, nos traga felicidades, porque na parte da manhã, já com o resultado de ontem, ainda quase virando a noite, o resultado da primeira morte provocada pelo Covid e agora também a segunda morte provocada pelo Covid. Então já 2 mortes no dia de hoje, 2 pessoas perderam a vida devido ao coronavírus e essa pessoa estava internada no Vitória Parte Hospital, é uma pessoa de Vila Velha, 40 anos, então mais uma pessoa que perde a vida. Primeira ação nossa é institucional. Nós já repassamos na data de hoje 16.800.000 reais aos municípios através do Fundo de Assistência Social. Até segunda-feira nós vamos repassar mais 3.100.000 reais, para que os municípios possam também fazer trabalho de proteção social. Então são quase 20 milhões de reais para os municípios. Espero que na semana que vem a Assembleia vote os projetos que também vai permitir a gente repassar mais recursos. Então institucionalmente nós estamos trabalhando para que a gente possa proteger as pessoas mais vulneráveis desse estado. Há um trabalho voluntário das pessoas, que eu quero agradecer muito, e tem um trabalho institucional do governo, que é o aumento de recursos para os municípios, porque quem executa a política de proteção social é o município. Então, assim, nós estamos fortalecendo as finanças dos municípios nessa área de assistência social para que isso possa acontecer. Só para vocês terem uma ideia, os 3.100.000 que a gente vai repassar segunda-feira, é possível que com esse recurso os municípios comprem todos juntos 24.000 cestas básicas, se quiserem comprar só cestas básicas. Dos 16.800.000 também, se quiserem usar parte disso para comprar alimento, também podem comprar alimento. Para a merenda escolar, nós vamos isso 24.000 cestas básicas por mês, e além de usar os 16.800.000 reais que também pode usar para outras atividades, A parte da merenda escolar, nós estamos fazendo um repasse mensal, vamos fazer a partir desse mês, de 47.000 cestas básicas. Então são 71.000 cestas básicas por mês que nós vamos institucionalmente repassar às famílias mais vulneráveis do estado do Espírito Santo. É a forma que a gente tem de proteger as famílias numa hora de ausência de oportunidade. Pois é, decisões importantes
falas importantes para quem está em casa, está cuidando do filho, o filho não pode ir para a escola, tanto no âmbito municipal como estadual. Então, são decisões extremamente importantes que nós estamos trazendo nessa sexta-feira, tem a ver com o combate ao coronavírus. Alguém me pergunta aqui o seguinte: gostaria de saber como ficam as igrejas, elas continuarão fechadas? Gente, existe uma polêmica nesse entorno. Em relação ao governo federal, ele colocou igrejas como serviço essencial que não admite paralisação. Tomou essa decisão. Decisão que foi cassada, num primeiro momento, por um juiz federal, mas uma decisão de um desembargador do TRF2 estabeleceu que, sim, as igrejas poderiam voltar a funcionar. Isso no âmbito federal. Mas no âmbito estadual, nenhuma decisão foi tomada e, portanto, estão impedidas ainda maiores aglomerações, tá bom? Para quem me perguntou aqui, a gente está acompanhando. Ó, mais um intervalo comercial, daqui a pouco de volta. Eu vou trazer o Dr. Oswaldo Ambrosio Júnior aqui aos estúdios do programa Ronda da Cidade. E nós vamos falar sobre possível liberação de presos que estão num grupo de risco por causa do coronavírus. Eu volto já. Gente, hoje eu vou conversar com o advogado criminalista, Dr. Oswaldo Ambrosio, que vai nos falar acerca do direito. Dr. Oswaldo, tudo bem? Bem-vindo ao programa Ronda da Cidade. É sempre bom tê-lo aqui. E eu já quero aproveitar o máximo do nosso tempo para dizer o seguinte: existem determinações no âmbito nacional que falam acerca da liberação de presos que estão no grupo de risco, aqueles que têm mais de 60 anos, que tomam medicamentos controlados, caso, por exemplo, citado diabetes, hipertensão e outras doenças. Grupo de risco. Liberação dos presídios. Aí eu pergunto, doutor Oswaldo, como é que vai funcionar isso, hein? Tem alguma regra? Osés, na verdade é o seguinte, foi editada uma resolução pelo Conselho Nacional, a resolução número 62, em seu artigo 5º, orientando a todos os juízes das varas de execuções penais a ajudar no combate do coronavírus. E aonde, na medida do possível, fossem liberados essas pessoas que fazem parte do grupo de risco, por um prazo de até 180 dias, mediante o uso de tornozeleiras e algumas condições, como, por exemplo, não portar armas, não saírem de casa sob qualquer circunstância, a não ser que seja para ir até um hospital, por conta do próprio coronavírus. E todos têm, Osés, esse direito? A princípio, sim. Só que é uma orientação. Mas tem que estar no grupo de risco. Primeiro passo, estar no grupo de risco. Nós estamos mostrando aí, doutor Oswaldo, imagens do presídio, sim, que é aquele próximo de Bebedouro, e eu também quero que mostre o semiaberto. Eu tenho aqui, eu entendi a regra. Eu tenho aqui uma pergunta feita por uma moradora que colocou agora há pouco um sinal de interrogação aqui para mim. Pergunta aí, pergunta aí. Olha o que a moradora diz. Tenho 2 filhos presos no semiaberto aqui da cidade de Linhares. Eles tomam remédio controlado, um tem a renite, deve ser renite, não sei. Enfim, gostaria de saber se eles não têm direito a passar os 3 meses em casa, né, e tal, eles têm bom comportamento e por aí vai. E aí, doutor Oswaldo, o que responder a essa moradora de Linhares que tem esses 2 filhos presos? Osés, a princípio eles não teriam direito porque não se enquadram no grupo de risco. Entretanto, essa decisão cabe ao juiz das execuções penais. Porque se o pedido for instruído com documentos que comprovem que eles têm algum agravamento, alguma doença que cause um agravamento, no caso do coronavírus, o juiz poderá sim liberá-lo. Agora, não tem sido esse tipo de critério, entendeu? Mas essa decisão compete ao juiz das execuções penais, porque não se enquadra nesta resolução 62 do Conselho Nacional de Justiça, que diz que o judiciário também deve lutar, né, junto ao combate aí do coronavírus. Agora deixa eu te perguntar para a gente fechar. A produção está me dizendo ali, está na hora de ir embora. O senhor estava dando uma olhada ali em recentes decisões. Teve uma decisão que o senhor estava falando aqui nos bastidores, ela veio de São Mateus, decisão. Como é que foi essa decisão? O que o juiz lá decidiu? Olha, o juiz decidiu por conceder a prisão domiciliar por até 180 dias a um determinado condenado, mediante várias condições, dentre elas a que eu te falei,
não vai poder se afastar da sua residência, não vai poder mudar de endereço sem comunicar, não vai poder ficar sem tornozeleira, não vai poder retirar a tornozeleira, não vai poder permitir que alguém retire, não vai poder tentar retirar, e qualquer dúvida ele vai ter que entrar em contato com a central de monitoramento para explicar o porquê ele se afastou ou não. São, assim, medidas rígidas, Oséias. Rapidamente, aí o cara vai e sai, ele fica lá, em casa. De repente resolveu aprontar, deu uma aprontadinha aí. O que vai acontecer com ele? Recolhido imediatamente. Imediatamente. Com coronavírus ou sem coronavírus? Ou sem coronavírus. Se afastou por mais de 30 metros, de acordo com a decisão do juiz de Colatina, de São Mateus, a não ser que tenha sido para ir a um hospital ou uma unidade de saúde, vai ser recolhido. Vamos orientar como essa pessoa que nos mandou aqui, o que tem que fazer a pessoa, no caso desse aí? Ela precisa se reportar à comarca, ela tem que fazer o quê para ter esse benefício para quem estiver preso lá e for parente? Olha, Osés, via de regra vai ter que contratar um advogado particular e ele vai fazer o pedido com base nesta resolução, vai juntar aos autos documentos que comprovem realmente que essa pessoa faz parte do grupo de risco, através de laudos médicos, exames, etc., ter mais de 60 anos, ser cardíaco, ter diabetes, hipertensão e outras doenças respiratórias, e o juiz vai analisar, porque também isso não é um direito, não. O juiz pode negar. É uma concessão. É uma concessão. Olha, uma juiz, concessão. Olha, juiz, analise cada caso, mas na medida do possível, quem fizer parte, o preso que fizer parte do grupo de risco, mande ele para casa por até 180 dias. Mas pode ser que o comportamento do preso não indique a concessão, às vezes. Por risco de fuga. Pelo comportamento, então, risco de fuga. Pelo comportamento, isso pode ser negado. Com certeza. Mesmo que o cara faça parte do grupo de risco. Com certeza. Vamos dizer, uma pessoa que está condenada a 500 anos de prisão, já tentou fuga várias vezes. Claro que isso vai pesar na hora da decisão do magistrado. Provavelmente ele não vai nem conceder. Muito bem. Doutor Oswaldo, obrigado por ter vindo ao programa Ronda. Eu que agradeço mais uma vez participar desse programa de tanta... É isso aí. Gente, o Ronda fica por aqui. Nós vamos voltar na próxima segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau.